Nossa história começa no prédio do grupo Kaoyang, onde o vendedor Lin Yi faz um escândalo. Ao pedir demissão, Yuli Li, sua gerente arrogante, junta as coisas dele e o expulsa, sem chance de contestar. Lin Yi sempre foi um trabalhador excepcional, mas aquela bruxa infernizou a vida dele só porque ele não a bajulava com presentes. Ao sair do prédio, a namorada dele, Liu Cixi, ligou do nada. Há poucos minutos, ele foi demitido e agora a namorada está terminando com ele por telefone. Ela não quer mais vê-lo. Quando ele perguntou se ela já tinha outra pessoa, ela nem se deu ao trabalho de negar que estava com dois ao mesmo tempo, dizendo que não vai desperdiçar a juventude dela com um perdedor. Sem namorada e sem emprego, o que impediria esse cara de tirar a própria vida? E se uma bela mulher o recebesse como o novo dono do sistema de experiência em todas as carreiras? Chegando até a ter sua própria dama, Ling Wei, como serva, esse sistema lhe daria de forma aleatória um novo emprego por semana, no qual ele poderia receber recompensas ao concluir as tarefas. Após uma sequência histórica de derrotas, ele enfim tem um golpe de sorte. Sua primeira missão é trabalhar como motorista da Baba. Ele vai receber um presente de US 1,5 milhão 100% de participação no Peninsula Grand Hotel e um Pagani Zonda no valor de US 4,5 milhões de dólares. Mesmo que tivesse que trabalhar como motorista a vida toda para receber esses presentes, ele faria com prazer. Mas cada missão do sistema dura só uma semana. Mais trabalho significam mais bônus. Primeiro, ele precisa passar pelo Peninsula Grand Hotel para assumir o lugar direito. A chave do seu novo Pagani também está pronta para uso. Quanto ao dinheiro, ele já está na conta bancária dele. Todos os US 1,5 milhão. Ele acha que está sonhando ou que encontrou um sistema com falhas. Seu carro novo está parado na área onde os chefes deixam seus veículos. E por acaso ele viu Ji Qingyan, presidente do grupo Chaoyang, com problema no carro dela. Lin Yi se aproximou para ver se tinha algo errado, e a presidente, na verdade, o reconheceu do departamento de vendas. Quando ele perguntou se ela queria uma carona, em vez de se preocupar com o carro quebrado, ela aceitou na hora. Foi aí que um babaca loiro se meteu e insistiu em levar a presidente no seu carro esportivo confortável. Mas ela não caiu na dele. Ela ficou horrorizada. Mesmo assim, ele insistiu em dar carona no carro dele de 300 mil dólares. Lin Yi se aproximou, orgulhoso, e encarou o bastardo loiro confiante. A presidente dispensou o loiro e seguiu com Lin Yi. O desgraçado continuou seguindo os dois, até que todo mundo parou, surpreso, ao ver um carro que se destacava no estacionamento. Um Pagani de 4,5 milhões de dólares não se vê todo dia. Quando Lin Yi admitiu que o carro era dele, o loiro se recusou a acreditar que um clique no controle, que destrancou a porta, fosse prova suficiente de que ele não estava só se gabando. Como Lin Yi parecia talvez ser incrivelmente rico, Blonde tentou logo se aproximar dele. Ele respondeu acelerando para fora do estacionamento. Dentro do carro, a presidente mal acredita que um suposto funcionário dirija um carro tão luxuoso. Lin Yi disse que sempre veio de uma família rica e que só estava se divertindo com vários trabalhos. Como história de fachada desta semana, ele vai tentar ser motorista da Baba, e a presidente será sua primeira passageira. A senhora presidente aceitou sua oferta satisfeita e pediu uma corrida no aplicativo da Baba. Ao chegarem ao Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Rural, ela pagou a conta e saiu do carro dele, feliz. Ling Wei, o servo do sistema, apareceu para lhe entregar 7,5 milhões de dólares e 50 mil pontos de proficiência, elevando a conclusão da carreira dele para 5%. O primeiro pedido do Baba acabou de render a ela muito dinheiro. Lin Yi sorria tanto que parecia que o rosto ia rasgar. O Peninsula Grand Hotel é 5 estrelas e um dos melhores de Zhonghai. Foi o que Liu Cixi, ex de Lin Yi, disse para convencer o novo brinquedinho dela, Yunji, a pagar 20 mil por um quarto. Na verdade, ela se arrependia de não ter conhecido o ricaço babaca antes. Mas a noite dela foi arruinada assim que o ex-namorado entrou no saguão. Quando ele insultou a qualidade do hotel para humilhar Liu Se, Eun-ji se ofendeu. A bruxa gritou para os seguranças expulsarem o fracassado, e toda a equipe de segurança do hotel correu apressada para o quarto. Em vez de prender Lin Yi, eles lhe prestaram profundo respeito. Lin Yi não devia ser um perdedor sem um tostão, né? Liu Cis ficou confusa. O chefe da segurança convidou educadamente o novo chefe para uma reunião de instruções sobre as operações do hotel. Cizzy começava a perceber que talvez tivesse deixado passar a maior oportunidade de todas. Na sala de reuniões, Lin Yi recebeu os relatórios financeiros do hotel. Sobrecarregado por pilhas de papel, ele só pediu que continuassem como antes. Ele assumiu o comando. Durante a reunião, outro funcionário foi interrompido às pressas por uma emergência. Uma hóspede está ameaçando reclamar porque não conseguiu alugar o Mercedes-Benz que queria. Ao ouvir isso, Lin Yi decidiu ir ver essa cliente problemática.
Ele bateu na porta da unidade 1704 e uma bela garota de cabelo verde abriu. Lin Yi se apresentou como gerente e prometeu resolver os problemas dela. A senhorita Gu Jingsu ficou logo encantada com o rosto bonito dele. Como o Benz não era opção, ele ofereceu uma carona no Pagani. Por mais que quisesse, um carro esportivo assim estava fora do alcance dela. No entanto, isso não seria um problema. Lin Yi podia simplesmente levá-la de carro aonde ela quisesse. Ela levou 1 minuto para se arrumar e a visão da sua silhueta nas sombras acabou causando fortes sangramentos nasais. Assim que a senhorita Gu Jingsu terminou de se arrumar e se produzir, ficou irresistível de qualquer ângulo. De volta ao saguão, Cici largou seu novo boy toy, na esperança de seduzir Lin Yi novamente. E um dia, o brinquedinho dela só rangeu os dentes e disse para ela parar de sonhar acordada. Até a amiga de Cici duvida que ela consiga reconquistar Lin Yi depois de jogar fora, de uma vez, anos de relacionamento. Então ela jurou que quando trouxer Lin Yi de volta, a amiga também vai poder dar uma volta na Pagani. Ela viu aquele velho perdedor andando pelo saguão ao lado da socialite mais bonita, com uma silhueta incrível. Cici tentou fazer graça e chamou a senhorita Jingsu de secretária pessoal, enquanto tentava se insinuar para ficar bem de novo com o Yi. Aquela encenação horrível só o irritou mais. Ela tentou usar lágrimas como arma, para fazê-lo se culpar e voltar para os braços dela, mas a senhorita Jingsu interrompeu para ajudar. Ela mentiu, insinuando ser bem melhor na cama do que a ex-péssima do Lin Yi. Ele logo entrou no papel de amante e puxou a senhorita Jingsu para perto, elogiando o quanto ela era atraente. Depois disso, os amantes falsos saíram do saguão, deixando Cici sem palavras e envergonhada. Yai, enfim, pôde repreendê-la por ser uma traidora narcisista que não merece amor. O ataque verbal a deixou ajoelhada no saguão, completamente deprimida. Dentro do Pagani, a senhorita Jing Xiu pediu para ser levada ao Jing Xiu Grand Hotel para o casamento de sua colega de classe. Do lado de fora do Grand Hotel, algumas fofoqueiras estavam de olho na entrada para falar mal de Jing Xiu, dizendo que ela era uma mentirosa falida. Pois bem, quando ela saiu do carro esportivo de vários milhões de dólares parecendo caríssima, aquelas fofoqueiras pararam de falar. Jing Xiu fingiu ser namorada de Lin Ye e o ajudou no saguão. Agora era a hora de retribuir o favor. Tudo o que ele precisava fazer era aparecer e ser carinhoso na frente das fofoqueiras. De volta à área residencial simples onde Lin Ye alugava, a senhoria começou a ferver de raiva porque Ye estava 10 dias atrasado com o aluguel. Sua filha, Jiang Jingjing, era a única que a impedia de surtar de vez. Wu Jinlan, a senhoria, afirmou que sua filhinha não deveria ter nenhuma ideia sobre aquele fracassado de vendedor, já que Jingjing deveria ser uma bem-sucedida funcionária pública no futuro. Quando Lin Ye passou na casa da senhoria, informou educadamente que iria se mudar. A resposta dela foi um duro lembrete da dívida pendente. Ele garantiu que resolveria isso imediatamente. Sua dívida era de apenas $300, mas ele enviou o dobro disso. Lin Ye insistiu que o valor extra era uma forma de se desculpar por todas as vezes em que atrasou o pagamento. Quando perguntaram sobre seus novos planos, ele respondeu honestamente que trabalharia como motorista de aplicativo. A senhoria não gostou nada disso. Ela o acompanhou até a saída com olhos de águia. Assim que chegaram lá fora, o reluzente Pagani na entrada chamou a atenção. Ele abriu o veículo e pediu gentilmente para Jingjing ajudá-lo a colocar suas coisas no carro. A senhoria perguntou de onde veio o dinheiro para comprar aquela máquina, e Ye contou a ela sua história inventada de família rica. Jingjing percebeu a mudança de tom da mãe ao ver o quão rico Ye era. A senhoria beliscou a filha em resposta, enquanto afirmava que um homem como Ye está muito acima do alcance de pessoas comuns como elas. De volta ao Península Grand Hotel, sua equipe preparou gentilmente a suíte presidencial para o novo proprietário. Depois de jantar com a comida 5 estrelas preparada pelos melhores chefes do hotel, Ye se sentiu satisfeito e cheio. Alguns minutos depois, ele recebeu novamente um pedido de corrida do presidente do grupo Chao Yang. Ele o buscou, e a primeira coisa que fez foi pedir para ela enviar o pedido de corrida pelo aplicativo. Afinal, Ye está de plantão no momento. A senhorita presidente gostou do fato de que ele é um batalhador de verdade. Ye era o campeão de vendas da empresa, e mesmo depois de ser demitido, ainda está levando a sério sua nova carreira. Então, ela planejou investigar a causa de sua demissão. Ling Wei apareceu de repente dentro do carro e imediatamente garantiu a Ye que ele era o único que podia vê-la. Ela só queria dar um palpite e informar Ye que o sistema avaliou a senhorita presidente com uma pontuação de beleza de 85 ou mais.
Isso desencadeou uma missão do sistema para conquistar duas beldades com uma pontuação de beleza de 85 ou mais, valendo 10.000 pontos de proficiência. Mas vai ser um pouco difícil encontrar beldades no mesmo nível ou superiores à presidente Ji Qingyan. Por algum motivo, ela achava confortável falar sobre seus problemas com Ia. A empresa dela está prestes a realizar uma coletiva de imprensa, mas todos os hotéis 5 estrelas da cidade estão totalmente reservados. Sentindo uma oportunidade de negócio, ele sugeriu a ideia de sediar a conferência em seu Peninsula Grand Hotel. Bem, ela não se importa em gastar mais dinheiro, mas um hotel de alto padrão como esse, sem dúvida, também está reservado. O senhor tentou agir misterioso, incentivando-a a tentar e dizendo que talvez se surpreendessem com os resultados. Então, em vez de ir para casa, eles mudam o destino para o Grand Hotel. Ela brincou que se não chegassem, não pagaria a multa por aquela manobra imprudente e ilegal de retorno. Mas, se chegassem, a senhora presidente estaria aberta à ideia de dar uma recompensa. Quando perguntaram que recompensa ele queria, ele, orgulhoso, pediu que ela fizesse 10 agachamentos profundos. Também mandou ela pesquisar no celular o jeito certo de fazer agachamento profundo. A equipe dela foi recusada pelo Península ao falar com os escritórios do hotel, então ele não tinha nada a perder. Ela podia concordar com isso. A presidente e o motorista do Baba fizeram um acordo. Ji Qingyan se apresentou à recepcionista e pediu para falar com o gerente Wang Tianlong. A recepcionista manteve a compostura, achando que o chefe dela devia estar fingindo ser um rapaz sem grana diante de uma mulher bonita. De novo, o gerente Wang recebeu a senhora presidente com cortesia, e ela foi direto ao assunto, perguntando se o auditório do hotel estava livre. Ela achava que a resposta seria não, mas o grande chefe estava orquestrando tudo nos bastidores. A conferência será em 10 dias, e o gerente Wang certamente daria um jeito nisso. Ainda empolgada por fechar um acordo tão vantajoso, Yi falou em cumprir o trato feito antes. Fazer agachamentos profundos na frente dele podia ser um pouco constrangedor, mas como empresária, ela não podia voltar atrás na própria palavra agora. Ele se aproximou e soltou o cinto de segurança de Qingyan. Yi queria ver os agachamentos na hora, mas insistiu em fazer isso na casa dela. Bem, não levaria muito tempo se ele pisasse fundo no acelerador. Ele estava ansioso demais para ver aqueles agachamentos. Não demorou para que os dois chegassem à Vila Yunshui, a casa do presidente Qingyan. Lá dentro, ela perguntou, tímida, se ele queria ver agora, já que estava com pressa por outras coisas. Depois disso, Yi preferiu ver os agachamentos logo. Ela nunca tinha feito isso antes e temia errar. Mesmo assim, criou coragem e assumiu a posição. A presidente Ji Qingyan fez um agachamento bem profundo e impressionante com o vestido curto e quase acabou mostrando a Yi suas partes íntimas. Ela ficou agachada no chão, ofegando de um jeito estranho. De repente, um homem de meia idade entrou no cômodo com uma expressão sombria e confusa. O que Yi e a presidente poderiam dizer para explicar aquela situação? Acontece que o homem era o pai de Qingyan. Ele acabara de vê-la fazendo um agachamento bem profundo na frente de um jovem. No mínimo, o pai ficou irritadíssimo. Ela tentou se justificar, dizendo que Lin Yi era apenas seu novo instrutor de yoga, mas ele não era bobo. Sabia que instrutores devem ensinar e não só ficar olhando. Qingyan se confundiu e disse que Yi era um instrutor de yoga avançado, especializado em instruções verbais. O pai sentou ao lado de Yi com uma aura intimidadora. Ele perguntou o que o jovem fazia, e Yi respondeu sinceramente que era motorista de babá. O pai de Qingyan ficou horrorizado. Esse não era o tipo de rapaz com quem a filha dele deveria andar, mas quando Yi admitiu que dirigia o Pagani do pátio lá fora, ele ficou mais aliviado. Ainda bem que Qingyan explicou que eles não tinham relacionamento nem nada assim, mas já era tarde. O homem de meia idade já tinha convidado Yi para a festa de 80 anos do avô dela. Ele ainda deu um pouco de espaço para os dois continuarem fazendo o que faziam. Qingyan não tem ânimo para terminar o resto dos agachamentos profundos agora. Houve um mal-entendido, mas isso não incomodou Yi, que se jogou sobre a dama. Ele queria continuar de onde pararam. Ela ficou envergonhada com o mal-entendido, mas as bochechas coraram de empolgação. Yi elogiou sua postura e sua silhueta firme. Aquilo foi demais para a senhora, e ela o empurrou. Yi continuou elogiando-a por usar os músculos inferiores. Pela primeira vez, ele não foi inconveniente. De repente, ele recebeu uma mensagem dos antigos colegas, convidando-o para um jantar de despedida. Então, despediu-se da senhora presidente. No restaurante, todos já estavam sentados, só esperando por ele. Wang Yin mostrou decepção, já que Yi estava prestes a ser promovido. Antes de sair da equipe de vendas, um moleque de cabelo encaracolado se intrometeu, dizendo que seu desempenho não era ruim comparado ao de Yi. Mesmo assim, Wang Yin defendeu Yi. O moleque de cabelo cacheado então tentou bajular um superior recém-promovido. Lin Yi começou a perceber que não tinha sido convidado para uma despedida, mas para seus antigos colegas de trabalho se exibirem.
O superior se levantou e perguntou se ele ia voltar para casa, longe da cidade grande, agora que estava desempregado. Para humilhar ainda mais, ofereceu um trabalho como segurança pessoal, caso ele estivesse sem dinheiro. E não se abalou. Aqueles canalhas nem valem o tempo perdido. De repente, um funcionário do restaurante entrou correndo e foi até o camarote reservado para perguntar de quem era o Pagani lá embaixo. Os ex-colegas dele foram na hora até as janelas, só para babar no carro de luxo lá fora. O desgraçado do encaracolado tentou soltar mais uma ofensa, e só precisou mostrar as chaves. O veterano foi o mais rápido a reagir e mudou na hora o tom com Yi. Depois de descobrir que ele dirige um carro de milhões de dólares e é conhecido como órfão, Yi finalmente percebe como as pessoas ao seu redor são superficiais. E já estava quase de saco cheio dessa festa chata. Aí se virou para Wang Ying e se ofereceu para levá-la para casa. O veterano insistiu e continuou tentando se aproximar de Yi, segurando a mão dele. Ele recuou, com a raiva crescendo. Em seguida, saiu dali com a bela anfitriã, seguindo pela estrada num carro de luxo. Wang Ying ficou bem impressionada com a experiência. Os dois trabalharam juntos por tanto tempo, e ela não sabia que ele era milionário. Ele manteve a história de que era por causa da herança. Na estrada, ele também pediu que Wang Ying chamasse a corrida no app Baba. Ela aceitou com alegria, feliz em apoiar o negócio de Yi. O sistema escaneou Wang Ying e deu a ela uma pontuação de beleza 84. Com só mais um ponto, ele teria ganhado um bônus. Wang Ying já é deslumbrante, mas o sistema parece bem exigente. Então Ye perguntou a Wang Ying como uma mulher pode aumentar seu charme. Ela respondeu tirando da bolsa uma meia arrastão preta. Ela foi deslizando lentamente pelas pernas até as coxas. Wang Ying posou no banco do passageiro e ficou irresistível ao destacar o busto farto. Ye, apressado, escaneou de novo a pontuação de beleza dela. O sistema enfim lhe deu aquele ponto extra, elevando a conclusão de Yi para 15%. Ele também ganhou algumas casas no Zhuzhou Homes como recompensa. Ele logo levou Wang Ying de carro de volta para a casa dela. Depois de estacionar, ela insinuou que o marido estava em viagem a trabalho para que eles pudessem subir à casa dela por um tempo. É uma pena que o Yi esteja ocupado demais administrando suas recompensas. Eles ainda podem fazer o que quiserem quando o marido não estiver em casa novamente. Então, os antigos colegas de trabalho se despediram. Yi descansou bem e, logo cedo na manhã seguinte, foi ao departamento de vendas da Zhuzhou Homes. Ele entrou no prédio andando, com uma aparência impecável. A primeira pessoa que viu foi Zhang Mengyu, outra ex-colega. Ele disse que só tinha passado para pegar com a gerente o certificado de propriedade. Mengyu reagiu mal, expulsando-o por achá-lo um garoto iludido e sem dinheiro. As casas que a empresa vende custam no mínimo 130 milhões. Felizmente, a gerente Wang Hui chegou a tempo e afastou Mengyu com um empurrão. Wang Hui foi astuta. Ela puxou os braços de Yi para junto do seu busto farto. Com carinho, apresentou as opções de imóveis a Yi, mas a ex-colega dele continuou a importuná-lo, chamando-o de órfão sem dinheiro. A gerente a jogou no chão e demitiu Mengyu na hora por importunar um cliente valioso. Mengyu tentou insistir, mas a gerente disse que o Sr. Lin Yi tinha comprado 9 casas de primeira linha, enquanto Mengyu se esparramava no chão. Chocado com a revelação, Yi ficou satisfeito ao ver que o sistema não economizava nas recompensas. Wang Hui logo voltou a agir como uma gerente sedutora, enquanto pedia desculpas pela intromissão de um funcionário louco. Quanto à papelada, tudo já estava devidamente preparado e organizado. Yi pegou os documentos e jogou os envelopes no carro. Wang Ying lhe mandou uma mensagem dizendo que os canalhas da festa de despedida foram demitidos, então ele imediatamente perguntou à presidente da empresa sobre isso. Jin Qinyan admitiu que demitiu aqueles canalhas por vingança em nome dele. Ela também queria que ele assumisse como novo chefe de vendas, mas ele recusou e indicou Wang Ying no lugar dele. Além disso, o carro da presidente ainda está na oficina, então ela precisará de uma carona novamente. Depois da viagem até o grupo Chaoyang, o grau de conclusão dele saltou para 25%. Antes de Qinyan descer, ele a lembrou de lhe dar uma boa avaliação. Sempre uma empresária astuta, ela tentou se livrar dos 9 agachamentos restantes em troca de uma boa avaliação no aplicativo. E logo se inclinou e disse para ela esquecer a avaliação. Para ele, aqueles 9 agachamentos valiam mais que 5 estrelas no app. Ele tirou de bom grado o cinto de segurança para ela. No caminho até a entrada, Wang Ying encontrou a presidente que estava preocupada. E a esclareceu a situação, dizendo que aceitou por acaso a corrida de Ji Qingyan. Wang Ying enfim começava a perceber que devia haver algo entre os dois. A senhora presidente pediu a Wang Ying com insistência que se apressasse e entrasse no prédio. Assim que entraram, Ye também recebeu sua avaliação positiva. O próximo pedido de corrida no aplicativo era uma busca no conjunto residencial Tianyi. Não vai demorar muito. Assim que ele aceitou a corrida, a cliente ligou. Era uma mulher bem animada, perguntando a idade dele.
Quando ele disse que tinha 24 anos, ela fez um pedido estranho, pedindo que ele fingisse ser o namorado dela em troca de uma avaliação positiva. E aceitou sem hesitar. Ele bateu na porta de um apartamento do condomínio Chani e uma mulher bonita abriu. Cha Xin-yu, uma streamer famosa, gostou do visual elegante de Lin Yi. Uma senhora mais velha apareceu e Xin-yu o puxou para dentro. Acontece que os pais dela estão lá, eles ficam satisfeitos com a boa aparência de Yi e curiosos para saber qual é a profissão dele. Ia respondeu com sinceridade. No momento, ele é motorista de baba. Xin-yu tentou contornar a situação, dizendo aos pais que Yi estava ganhando muito dinheiro dirigindo e, ao mesmo tempo, economizando para abrir um negócio. Os pais mudaram totalmente de atitude na hora, insultando Yi e chamando-o de fracassado. Vendo que tudo estava piorando, Xin-yu enfim convidou os pais a irem embora. Ela insistiu que o novo namorado levasse o pai e a mãe de carro, e pediu desculpas, pois o carro dele só tinha 2 lugares. Ao ouvir isso, a família inteira achou que ele estava falando de uma moto. Mesmo assim, já era hora de ir, e todos foram ao estacionamento que ficava longe do prédio. A desaprovação dos pais com o gosto da filha para namorar era palpável. Quando Ye finalmente apertou o controle, o Pagani abriu suas portas elegantes e deixou toda a família em choque. Os olhos de Xin-yu brilharam ao ver tanto luxo e, bem calmo, só disse para ela entrar, enquanto se acomodava no banco do motorista. Os pais dela estavam praticamente empurrando Xin-yu para o colo de Yi. A essa altura, o destino deles era o Time Plaza Mall. No caminho, Xin-yu queria pedir mais um pequeno favor. Como ela é streamer, gostaria de fazer uma live no carro por um tempo. Ye concordou, desde que ela escrevesse uma avaliação positiva sobre ele no aplicativo. Quando Xin-yu tirou o celular, preso a um suporte, sua persona de streamer, animada e barulhenta, apareceu. O chat ao vivo explodiu na hora, chocado ao ver que ela estava dentro de um Pagani, dirigido por um homem bonito. Alguns a acusaram de estar usando o próprio corpo para chegar onde chegou. Xin-yu manteve-se profissional e brincalhona no chat, mas por dentro, não ligaria de oferecer um extra ao homem ao lado. Ao chegar a Time Plaza, cumpriu o acordo e deu a Ye uma avaliação perfeita. Ling Wei, o servo que surgiu do nada, concedeu a ele 200 mil pontos de proficiência, com 35% de conclusão da carreira. Ele será recompensado com o circuito internacional de Zhongai e algumas habilidades de direção de primeira linha. Até ele sabia o que era Zhongai. É o segundo melhor circuito do mundo. Mas antes disso, ele se voltou para Xin-yu para pedir ajuda. Comprar um celular novo na transmissão ao vivo levou Yi até a loja Peer. É basicamente a Apple, mas com direitos autorais. Lin Yi entrou calmamente, apontou para o modelo mais recente e pediu a configuração máxima. Xin-yu tentou impedi-lo, pois pedir online sairia bem mais barato. Ye acariciou o cabelo dela e disse para não se importar. A equipe embalou rápido o pedido e sugeriu que ele comprasse uma capa para proteger o celular de R$ 1.500. Ele recusou comprar uma capa, porque não gostava da sensação nas mãos. Então, em vez de comprar uma capinha, ele faria a maior ostentação. Lin Yi vai comprar vários celulares para que, se um quebrar, possa trocar fácil por outro. Ele queria levar 5 de cada cor. Quando perguntaram se tinha certeza, ele ainda incluiu um laptop. Xin-yu e a live dela só viram Ye gastar uma fortuna em vários aparelhos. Todo esse burburinho elevou a audiência para 5 milhões, 5 vezes mais que o normal para ela. Vendo a chance de criar um conteúdo ótimo, ela perguntou se ele queria comprar mais alguma coisa. Bem, Yi estava ansioso para gastar sua fortuna astronômica em um relógio. Sua primeira parada foi na Constantin. A loja exalava classe e luxo. Mas a gerente estava longe de ser elegante. Viu Xin-yu fazendo uma live no celular e os tratou como pragas, fingindo que eram ricos. Existem streamers de sucesso, mas são muito raros. Além disso, a Constan é uma marca de relógios para milionários. Uma pessoa comum que faz transmissões ao vivo dificilmente teria condições de pagar esses preços. Sem perceber o preconceito ao qual estavam sendo submetidos, a dupla continuou folheando o catálogo. A própria Xin-yu admite que cada um desses relógios custa tanto quanto a entrada de um carro ou de uma casa. E viu algo de que gostou e pediu para ver o produto mais de perto. O gerente se aproximou sorrindo e disse que os relógios não podiam ser retirados, a menos que fossem comprados. Mas essa é uma regra absurda. Um cliente sensato não compraria algo tão caro sem ver de perto. Então, um velho barrigudo entrou na loja com uma parceira atraente. Ele exibia uma corrente de ouro e um sorriso malicioso. O Sr. Ling e a Sra. Ling pareciam clientes habituais da Constinton, e o gerente correu para atendê-los. A Sra. Lin ficou encantada com o relógio de ouro no mostruário. Ela pediu animada a peça como presente de aniversário. Desta vez, o gerente tirou o relógio do expositor e da caixa, satisfeito para que os clientes pudessem vê-lo de perto. Xin-yu ficou confusa e Ye se chocou com o desrespeito aberto. O chat ao vivo já perdia o fôlego. Ele não aguentou.
Yi se aproximou e perguntou à gerente por que estavam sendo tratados injustamente. Ela só explicou, sem muita convicção, que ali os clientes são separados e tratados em níveis diferentes. Sendo bem direto, esta loja é tocada por um bando de snobs. Xin-Yu tentou acalmar a situação aceitando esse tratamento injusto, dizendo que eles deviam agradecer por poderem ver a galeria de luxo. Lin recuou e saiu da loja enquanto Xin-Yu ainda tentava acalmá-lo. Mal sabiam eles que o nosso garoto tem o que se chama de dinheiro de sobra para mandar as favas. Ele vai levar isso para a Patek Philippe. Desta vez, foram bem recebidos pelo atendente. Como nem ele nem a Xin-Yu conheciam muito a marca, decidiram pedir ajuda no chat ao vivo. As pessoas no chat continuavam sugerindo a edição limitada do 175º aniversário. O chat provocava Lin a comprar aquilo. Ele só achou engraçado e disse a Xin-Yu para deixar os trolls continuarem vendo. Ele se aproximou do atendente e formalmente fez um pedido do Patek Philippe edição limitada do 175º aniversário. Todos os funcionários ficaram ao mesmo tempo surpresos e horrorizados. Yai tirou seu cartão Premium, com fundos quase ilimitados, e perguntou se haveria algum problema. Todos os funcionários abriram o melhor sorriso na hora e explicaram que o relógio ainda precisava vir de fora. Xin-Yu não ficou tão animada com isso, mas não havia o que fazer, já que só existem 6 unidades à venda no mundo. A notícia de um sujeito gastando 1,5 milhão num único relógio se espalhou rápido como um incêndio. Até a péssima gerente da loja anterior apareceu na Patek Philippe para ver do que era toda aquela comoção. Assim que viu Lin Yi, ela percebeu o tamanho da mancada. A gerente ainda teve a audácia de se aproximar de Ye e oferecer as novidades da loja, depois do que tinha feito e dito antes. Ye a encarou e recusou, dizendo que ele era pobre demais para ser atendido por ela. A gerente talvez nunca se recupere do erro que cometeu. Ela se deu vários tapas, repetidamente, por ter deixado passar a chance de ganhar uma fortuna em comissões. Do lado de fora da Time Plaza, Yi entregou um dos seus 20 celulares novos a Xin-Yu. Era a forma dele de agradecê-la por ter passado tanto tempo com ele. Ela aceitou com prazer e também agradeceu por um dia tão divertido enquanto ele vai embora com sua Pagani Xin-Yu. Não acredito que ainda existam homens bons. Gentil, rico e bonito. Isso é o pacote todo. A próxima parada de Yi é sua recompensa, o Circuito Internacional de Zhonghai. No saguão da recepção, ele teve a entrada negada, pois o circuito está fechado para visitantes hoje. Ele disse que não era visitante, só alguém que precisava falar com o gerente. A recepcionista teve que chamar o gerente na hora. Ao mesmo tempo, a porta foi aberta com força, e um jovem rico chamado Qin Han, com seus comparsas, entrou furioso. Ao ver alguém que parecia ser um visitante no saguão, outro atendente pediu desculpas ao Sr. Qin, assegurando-lhe que o senhor seria retirado prontamente. Fiquei curioso para saber quem era aquele moleque arrogante. O atendente explicou que Qin Han é alguém com quem não se deve mexer em Zhonghai. No escritório do gerente, Zhou Haitao estava radiante de alegria. Ele teria buscado Lin Yi com uma comitiva de carros se tivesse tido a chance. Afinal, de agora em diante, Lin Yi será o chefe deles. Depois de comprar o autódromo e se deparar com a papelada, ele só pediu ao gerente que mantivesse o lugar como sempre foi administrado. Por enquanto, é hora de ver o circuito em si. Ele quer dar algumas voltas na pista com o seu Pagani, mas já havia alguns carros no meio de uma sessão de voltas no circuito. Depois da volta, Qin Han foi furioso até Fat Joe, o gerente, por ter trazido um qualquer quando o circuito inteiro estava reservado. O gerente explicou que Lin Yi, o novo CEO do Circuito Internacional de Zhonghai, estava ali só para inspecionar a propriedade. Yi queria dar algumas voltas, então ordenou que todos saíssem, dispensando Qin Han com um reembolso. Han deve ter respeitado a franqueza de Yi. Ninguém nesta cidade ousa fazer esse tipo de coisa com ele. Então ele ofereceu um cigarro a Yi e propôs uma corrida. Como Han era conhecido como o deus das corridas, ele ficaria feliz em dar a Yi 10 segundos de vantagem na largada. Han queria ver que carro esse CEO dirigia, oferecendo um deles se não fossem compatíveis. Lin Yi pediu que trouxessem seu Pagani e Han ficou tão surpreso que não falou nada. Mesmo assim, Han confiava em seu carro modificado de 3 milhões de dólares. Seria um duelo bem equilibrado. A pista estava pronta e os pilotos a postos. Quando a moça deslumbrante que balançava a bandeira deu o sinal, os pneus chiaram no asfalto. Os dois pilotos arrancaram numa velocidade inacreditável, mas Lin Yi tomou a dianteira na hora. Enquanto Han reduz para fazer a curva, o novo CEO avança sem hesitar. Nenhum piloto profissional ousaria fazer isso a uma velocidade tão insana. Um pequeno erro podia ser fatal. Graças à recompensa de direção do sistema, manobrar em situações difíceis ficou bem mais fácil para Ye. Os amigos do Han, que também corriam, não acreditavam no que viam. Lin Yi tinha acabado de deixar para trás o melhor piloto deles com boa margem. A garota da bandeira, animada, parabenizou o novo chefe. Por sorte, Qin Han não era um mau perdedor.
Ele sabia quando admitir que foi derrotado de forma justa. Envergonhado, perguntou se Yi havia modificado seu Pagani, fazendo-o rugir em velocidade por um instante. E apenas explicou que Han largou da forma errada, entrando em uma análise extremamente detalhada. Han aceitou a crítica abertamente e pediu os dados de contato de Ye caso ele precisasse de algo em Zhonghai. Ao checar o celular, Ye acabou de receber uma nova solicitação de corrida nas proximidades. Agora que seu trabalho principal está chamando, Ye deixa tudo nas mãos do gerente Zhou e até permite que Han e seus amigos continuem usando a pista gratuitamente. Quando perguntaram o que era tão urgente para fazê-lo sair tão cedo, Ye respondeu honestamente que tinha acabado de receber um pedido do Baba que precisava atender. Na vila Yunshui, Ye parou em frente à enorme casa e entrou prontamente. A presidente Ji Qingyan ainda não estava pronta, e ele já estava lá dentro. Ele a impediu de dizer qualquer outra palavra e deixou Reese fazer sua mágica. Ela o convidou para sua casa para jogar ou assistir a filmes enquanto terminava de se arrumar. Ele se sentou em frente ao laptop dela e viu uma notificação de e-mail. A curiosidade falou mais alto e ele deu uma espiada no e-mail. Era uma atualização de pedido referente a uma lingerie preta de renda tamanho 36Z. Depois de ver isso, ele ficou ainda mais curioso. Com medo de deixá-lo ver o que ela tinha aprontado, Ji Qingyan saiu correndo do banheiro ainda molhada da cabeça aos pés. Ela o afastou do laptop, com o rosto corado de vergonha. Como seus pés ainda estavam molhados, ela cambaleou e escorregou. Felizmente, Lin Ye estava lá para segurá-la antes que caísse, mas talvez tenha sido um segundo tarde demais. Tudo o que ele fez foi arrancar a toalha do corpo dela enquanto a senhorita presidente recuperava o equilíbrio. Ela pode até ter impedido que ele visse seus pedidos de lingerie online, mas acabou mostrando, sem querer, seus tesouros proibidos. Lin Ye quase desmaiou de perda de sangue com o nariz sangrando em jato. A senhorita presidente ficou mortalmente envergonhada ao cobrir o corpo nu com a toalha. Ye a provocou, dizendo que ela só viu um monte de spam antes de sair correndo como se tivesse algo a esconder. Depois de superar o constrangimento, Ji Qingyan usou um lindo prendedor de cabelo como peça central do seu visual. Ela parecia uma rainha pirata irresistível para a reunião que teria naquela noite. A mente de Lin Ye rapidamente vagou para a possibilidade de vê-la fazendo agachamentos profundos com aquele vestido. Ela acariciou o peito dele e garantiu que iria cumprir o prometido. Tudo o que ele precisava fazer era fechar as cortinas para que pudessem ter um pouco de privacidade. Assim que ele fez o que ela pediu, Ye se acomodou no luxuoso sofá. Ji Qingyan lançou-lhe um olhar sedutor e começou o exercício. Ela se certificou de não ter outro acidente com a roupa. Ela lhe proporcionou a visão completa do agachamento profundo mais perfeito do mundo. Depois de cumprir a promessa, ela estava ofegante de cansaço. Eles deveriam ir para o clube Zhonghai agora, mas Lin Ye tem assuntos mais urgentes para resolver no banheiro primeiro. Meia hora depois, ele saiu do banheiro energizado e revigorado por algum motivo desconhecido. Ao saírem de casa, a dupla acabou encontrando os pais de Qingyan. Eles trocaram olhares vazios por um momento. Então o pai sorriu e perguntou se eles já tinham terminado a atividade. Acontece que eles já estavam na casa há um tempo, mas viram as cortinas fechadas e não quiseram interromper. Até a mãe estava de boa com isso. Adultos fazem coisas de adultos. Ela tentou esclarecer o mal-entendido, mas seus pais não acreditaram em uma palavra do que disse. Agora, até a mãe de Qingyan está entregando para Ye o convite para o aniversário do avô. Ele apenas aceitou educadamente, se sentindo extremamente constrangido. Qingyan se virou para ele, o rosto vermelho de vergonha, pedindo para ser levada embora da casa o mais rápido possível. Ao chegar ao clube Zhonghai, Ye lembrou a senhorita presidente de lhe dar uma avaliação excelente. Ela começa a ficar irritada, porque parece que esse rapaz só a quer por causa das ótimas avaliações dela, mas Ye leva a carreira dele muito a sério. Assim que ela entrou no clube, Ling Wei apareceu de novo, usando uma fantasia de líder de torcida, entregando 200 mil pontos de proficiência por dirigir 100 quilômetros. A conclusão da carreira subiu para 55% e ele foi recompensado com 21% das ações da Baba. Ele concluiu alguns pedidos e, agora, já tem a maioria das ações da Baba Co. Como a Baba Ride Hailing Con vale mais de os 50 bilhões, vender sua parte renderia facilmente mais de os 10 bilhões. Mas ele sabia que não precisava causar turbulência. Ele poderia receber algumas centenas de milhões em dividendos por ano, conforme o aplicativo crescesse. Agora, perto de concluir a carreira, poderá ativar uma nova aos 90% e ganhar recompensas maiores aos 100%. Aquelas palavras certamente acenderam uma empolgação nele. A próxima corrida é no Star Coffee, no Bund, para o condomínio Juzhou. Como fica no caminho de casa, ele pode encerrar o dia. Após finalizar o pedido, a cliente era uma ruiva deslumbrante chamada Shu Yang. Lin Yi encostou bem no meio-fio para buscar sua passageira. Shu Yang ficou impressionada. Ela começou a achar que era tão bonita que rapazes ricos giravam em torno dela.
Ela entrou animada no banco do passageiro, colocou o cinto e perguntou para onde ele a levava. Também avisou que não era o tipo de garota de ter casos casuais. Ida explicou que era só motorista da baba, e aí a verdadeira atitude de Shu Yang apareceu. Ela se sentiu enganada, pois achou que seria buscada por um rapaz rico, mas acabou encontrando um motorista da baba delirante no caminho. Ela continuou pedindo que ele fosse mais devagar porque não conseguia tirar boas fotos e avisou Yi para não riscar o carro de luxo. Lai seguiu insistindo que o maldito carro era dele. Mas Shu Yang achou que ele só estava blefando. Então, mandou ele parar de se iludir e ser só um motorista miserável. E se orgulha do que faz. Ele gosta de dirigir por bilhões de dólares. Quanto a Shu Yang, ela alegou que tem uma carreira decente e que está fora do alcance dele. Sentindo-se desrespeitado, Ye pisou no freio com força, fazendo os pneus chiar. O tranco da parada brusca puxou o cinto de segurança contra os airbags de Shu Yang. E já tinha se cansado. Se ela fosse tão importante, podia descer, comprar o próprio carro e dirigir. Pela primeira vez desde que começou, Lin Yi exigiu que a cliente saísse do carro na hora. Shu Yang ficou na calçada, ameaçando mandar uma reclamação para a sede da baba. Primeiro, ela insulta a profissão dele e agora quer arruinar o emprego dele. O carro grava as conversas, então queixas falsas não funcionam. Ye arrancou e deixou a bruxa para trás. Ao chegar em casa, em Jushu, ele enfim recebeu sua primeira avaliação negativa. Ver a nota cair o incomodou de verdade. Em seguida, o agente regional da baba começou a ligar para o celular dele. Furioso, o agente passou a repreendê-lo por difamar uma cliente. Os escritórios consideravam descontar o depósito de segurança dele. Ele se manteve firme e se recusou a ser desrespeitado. O agente ameaçou suspender seu status de operação. Quando ele pediu uma investigação formal, o agente enfim encerrou a conta de Ye e desligou. Ele ficou furioso, no mínimo. Ao entrar no novo negócio, Lin Yi foi recebido pelo Sr. Zhou, gerente do imóvel. Ofereceram-lhe um tour pelo local, exibindo todos os móveis caros. Todos os estofados e tecidos também foram feitos por renomados designers internacionais. E tentou se sentar em um dos sofás e confirmou que o Sr. Zhou entende bem de móveis. Além disso, há as candidatas preliminares à governanta esperando uma entrevista no escritório. Ao chegar à reunião com as candidatas à governanta, apareceu um rosto familiar. Shu Yang, a bruxa, estava entre elas e ainda mantém aquela atitude ruim. O Sr. Zhou gritou com a mulher por ela ter sido desrespeitosa com o patrão. Pelo jeito como estava vestida, parece ser uma das candidatas à entrevista. A Shu Yang começou a desconversar e a chamar o Yi de um pobre coitado, perdido naquela casa caríssima. Então o Sr. Zhou finalmente perdeu a paciência e deu um tapa no rosto dela por desrespeitar o dono da Juzhou Homes. Mas aquela bruxa idiota não entende como um motorista de babá pode ter um negócio tão prestigioso. Quando Yi perguntou se um motorista não podia comprar vilas, o Sr. Zhou se apressou em explicar. Zhou insistiu firmemente para que Qiang pedisse desculpas e, enfim, ela começou a entender. Ela puxou a gola para baixo, até o peito, e pediu as mais sinceras desculpas ao chefe. Yi não suportou o hálito horrível dela e mandou escoltar Qiang para fora. A equipe de segurança a retirou do local e o processo de seleção da governanta continuou. Restando só 4 candidatas, Yi achou que nenhuma delas era boa o suficiente. Elas não serão escolhidas, mas receberão os 5.000 hires de reembolso. De repente, Ji Qingyan mandou outra mensagem para buscá-la. Como precisava sair já, deixou a contratação da governanta com o Sr. Zhou no clube Zhonghai. Parece que a senhora presidente foi a estrela do baile. Enquanto conversava com um velho amigo, um sujeito chamado Jing Yi surgiu do nada. Xingyin já não tinha mais interesse em ficar, pois já tinha chamado Lin Yi. Falando nele, o belo rapaz caminhou com calma pelo saguão do clube procurando Qingyan. O rosto dela se iluminou assim que o viu. Já Jing Yi reagiu de forma totalmente contrária. A amiga dela acha que Lin Yi até poderia estrear na TV como protagonista, apenas por causa da sua boa aparência. Jing Yi ficou com inveja e zombou, dizendo que não bastava ser bonito se ele fosse só um motorista da baba. Quando Yi tentou confrontá-lo, o desgraçado recuou. Jing Yi se virou para a senhora presidente e sussurrou mais insultos sobre o nosso rapaz. Aí ela não aguentou mais e defendeu o homem dela. Mas todos sabem que Jing Yi comprou uma Mercedes-Benz Classe G topo de linha, um carro que um motorista da baba não conseguiria pagar. Qing só queria sair dali, então pediu desculpas a Yi em nome de seus amigos bêbados. Enfurecidos, os bêbados continuaram seguindo a presidente e o motorista no estacionamento. Jing Yi mostrou sua Mercedes de perto, gabando-se de que pagou $300.000 por uma dessas belezinhas. Xin Yi comentou que Jing Yi não parava de falar sobre carros Pagani na faculdade e que esses carros são bem incríveis. Por coincidência, havia um estacionado ao lado da Mercedes dele. Jing Yi foi o primeiro a correr até o carro de luxo. Lin Yi se aproximou e mandou o tolo sair da frente.
Para fazer Jing Yi se mexer, ele precisou abrir as portas e chamar a senhora presidente para entrar. Os dois bêbados da festa ficaram boquiabertos e chocados. Antes de partir, Yi lhes deu uma lição valiosa: não deixar a pobreza limitar a imaginação de alguém. Depois de um dia normal humilhando gente ruim com sua riqueza, Yi saiu de carro com a senhora presidente. Ela continuou pedindo desculpas por ter exposto Yi àqueles snobs, mas ele não ligava muito. Como ela tinha bebido um pouco, quis ir à praia para se recuperar. Yi também achou que ir à praia no meio da noite era uma boa ideia. Então o sistema definiu outra meta: conseguir 10 avaliações positivas para ganhar 100 mil pontos de proficiência. Depois da última corrida desta noite, ele teria 7, mas por hora, era hora de relaxar na praia de areia branca. Ainda no carro, Yi Qingyi pediu que ele se virasse. Como ela queria tirar as meias e caminhar na areia, ele continuou provocando-a por causa da calcinha, e isso lhe rendeu um beliscão bem forte na lateral. Depois do beliscão para ele se comportar, a senhora presidente enfim conseguiu tirar as meias em paz. Os dois desceram, e na hora, sentiram a brisa fresca aliviar a dor. Como os pais dela pressionavam o Yi para ir ao aniversário do avô, ela quis convidá-lo oficialmente para fingir ser seu namorado. Ultimamente, ele tem recebido muitos pedidos desse tipo. Yi aceitou ajudar, feliz por causa daquela performance de agachamento profundo de um tempo atrás. Então percebeu que as propriedades à beira-mar da Gilson Homes estavam com as luzes acesas. Devido ao preço exorbitante, aquelas propriedades não foram vendidas. Por isso, esta é a primeira vez que as luzes ficam acesas durante a noite. Ao ouvir isso, Yi teve uma ideia. Eles podem ir de carro até aquelas casas caríssimas e passar a noite lá. Qingyan só riu da ideia, achando que ele estava brincando, mas o homem falava bem sério com a proposta. Ele estava ansioso para levá-la até lá. No portão da frente, ela admitiu que participou do leilão do terreno, mas não tinha dinheiro suficiente e saiu na primeira rodada de lances. Ele notou um leve traço de inveja no rosto dela ao olhar os portões. Uma das coisas mais valiosas naquele terreno é a piscina de água mineral. Como ela estava um pouco curiosa sobre a piscina, Yi pegou sua mão e se ofereceu para levá-la para dar uma volta e ver tudo. Ela se contenta em só observar de fora. Ela acha que ser expulsa seria constrangedor. Yi perguntou o que ela faria se, por acaso, ele conseguisse levá-la a entrar. Bem, ela prometeu nadar de biquíni para ele se deliciar olhando. Ele aceitava esse desafio em qualquer dia. Ele a colocou de volta no carro com pressa e eles entraram pelo portão principal, onde a equipe do local estava alinhada. Assim que o Pagani entrou, a equipe se curvou em sinal de respeito. Qingyan não esperava que algo assim acontecesse. Enquanto isso, Yi estava muito divertido com as reações de choque dela. Ele parou ao lado, de onde dava para ver várias árvores frutíferas. Queria pegar frutas frescas para ela, mas ela ficou envergonhada demais para pedir. Ela estava se saindo bem em parecer reservada, até que avistou de longe a piscina ornamentada. Agora que já viu a piscina de água mineral, não é hora de cumprir a promessa que fez a Yi? O problema é que ela não consegue cumprir a parte dela no acordo sem um biquíni. Mas ela não está descartando que isso aconteça. Ela garantiu a Yi que era uma mulher de palavra. Como está ventando demais lá fora, ela só queria voltar agora. Mas seria mais fácil entrar em uma das casas e dar uma olhada. Qingyan fica desconfortável de entrar numa casa tão grande sem a permissão do dono. Embora Yi garantisse que não havia ninguém lá dentro, não havia nada a temer. Ele tocou no painel biométrico da porta, que reconheceu suas digitais. Ji Qingyan finalmente percebeu que Lin Yi era dono de tudo. Então ele deu a ela acesso total para explorar o lugar. Mais uma vez, Ji Qingyan foi enganada em um desafio muito ousado, mas ela estava tão encantada com o design de interiores da casa que não conseguiu ficar brava por muito tempo. Afinal, é uma propriedade de bilhões de dólares. Achando que estava sendo enganada de novo, ela perguntou se Ye tinha dinheiro suficiente para comprar todo o Gilson Homes. Ele se sentou e confirmou com naturalidade que foi exatamente isso que fez. Quando perguntaram de onde vinha toda aquela fortuna astronômica, Lin Ye não pôde entrar em detalhes. Agora ela entende por que esse cara anda por aí levando clientes em um carro de luxo. Como já estava tarde, ele quis que ela passasse a noite em um dos inúmeros quartos que tinha, e ela aceitou. Quando perguntou se havia pijamas femininos na casa, Ye brincou dizendo para ela dormir pelada mesmo, prometendo que não espiaria. Quando ela ficou constrangida, ele finalmente cedeu e a orientou a pegar um pijama novo em qualquer um dos quartos. Após escolher o quarto, a presidente foi se banhar. Ye lia e esperava lá fora. Ele ouviu um barulho de porta batendo e a voz de Qingyan pedindo para ele entrar. Ele ficou alarmado. Uma convidada tinha acabado de cair dentro do chuveiro dele. Assim que entrou no banheiro, ele viu a bela donzela sentada no chão, vestindo apenas uma toalha. Ela talvez tenha quebrado o pé e precisa de ajuda.
Ye engoliu em seco, pensando que aquele era o momento. Ele a segurou delicadamente para ajudá-la a se levantar. Agora, os dois estão corados sob o chuveiro quente. Quando se olharam nos olhos, ambos sabiam o que estava prestes a acontecer. Eles trocaram um beijo apaixonado sob as gotas que caíam do chuveiro. Ele perguntou se a temperatura estava boa, e ela respondeu tirando a toalha. Ye recebeu o convite para finalmente explorar o corpo da senhorita presidente com total liberdade. Depois de alguns minutos, o chuveiro não era mais a única coisa jorrando no chão. Digamos apenas que foi uma longa noite para os dois. No dia seguinte, eles acordaram ao som dos pássaros cantando lá fora. Qingyan abriu as cortinas para deixar um pouco de luz do sol entrar. Ela parece mais animada do que o normal, mas está quase atrasada para o trabalho agora. Ela acorda Lin Ye, que está nu, enquanto ele reclama de tê-la servido a noite toda, apenas para ter que servi-la de novo logo ao acordar. Qingyan estava animada para ir trabalhar com o espírito renovado. Ela até prometeu dar a Ye uma avaliação perfeita. A viagem até o Peninsula Grand Hotel foi rápida e tranquila. Ele a deixou lá bem na hora e agora finalmente pode tomar café da manhã antes de mais um dia cheio de corridas. Ele entrou no restaurante muito bem avaliado do Península. O garçom até se ofereceu para pedir aos cozinheiros que preparassem algo especial para ele, mas Ye não queria chamar atenção, e o garçom entendeu. Ye sentou-se em uma das mesas e chamou uma garçonete. Para sua surpresa, era Yuli Li, sua ex-chefe autoproclamada que o havia demitido. Em vez de se sentir mal e pedir desculpas, ela ainda teve a ousadia de guardar rancor de Ye por tê-la feito ser demitida ao dedurar. Ye bateu o cardápio na mesa e exigiu ser tratado com respeito como um hóspede. Yuli Li se recusou a fazer isso, enxergando-o apenas como o brinquedinho de uma mulher rica. Outra garçonete alertou Yuli Li para não discutir com figurões, mas ela ainda o vê como seu funcionário, que não tem nada além da boa aparência. Ouvindo todos aqueles insultos e sentindo os olhares curiosos dos outros clientes, Ye apenas suspirou. Ele sorriu e pediu para outra garçonete chamar Wang Tianlong. Lily acha que esse perdedor deve ter ouvido o nome do gerente geral na TV ou algo assim. Ela ainda não aprendeu a lição, então Yi teria prazer em lhe dar uma lição dura. Wang Tianlong correu para a área de refeições e Lily começou a falar mal de Yi, chamando-o de plebeu pobre e criando confusão. Mas o gerente geral ficou furioso com a garçonete que nem conseguiu reconhecer o grande chefe, mesmo depois de ouvir isso do próprio gerente. Ele não entendia como a funcionária dele podia ser dona de todo o Hotel Península. Wang Tianlong jurou pôr Lily na lista negra por criar confusão, para que ela não conseguisse outro emprego. Enquanto era arrastada pelos seguranças, ela começou a implorar pelo perdão de Lin Yi. O gerente pediu desculpas ao chefão por ter atrapalhado o café da manhã dele. E só lembrou o gerente de, no futuro, verificar bem o histórico dos funcionários. Enquanto ele retomava o café da manhã interrompido, um número desconhecido ligou. Ele atendeu, e a voz do outro lado se apresentou como vice-presidente da empresa Baba. Ela quer se encontrar com o novo acionista majoritário pela empresa, quando der. Como ele ainda tem trabalho, vai apenas ligar para a vice-presidente à tarde. Ela não retrucou e apenas concordou educadamente em se ajustar à agenda de Yi. Tian Yan, a vice-presidente, é uma executiva deslumbrante, com apoio de sua assistente Yan. Ela também está com a agenda cheia hoje, então Yan chamou um carro na hora usando o produto deles, o aplicativo Baba. De barriga cheia de boa comida, é hora de Lin Yi voltar ao trabalho. Por coincidência, o cliente mais próximo também está no Peninsula Grand Hotel, então vai ser fácil encontrar. Ele esperou do lado de fora, no portão principal, e cumprimentou a Sra. Tian com um sorriso grande e charmoso. Nem mesmo a vice-presidente de uma empresa multibilionária ficou imune ao seu charme. Quando ele apontou para o carro, sua boa aparência, já notável, pareceu se multiplicar várias vezes. A vice-presidente não resistiu e perguntou se ele era mesmo motorista da Baba. Usando um Pagani no dia a dia, ele confirmou naturalmente e convidou a Sra. Tian para entrar. Divertida e um pouco empolgada, ela entrou e afivelou o cinto. A Sra. Tian olhou ao redor do interior do carro como uma criança num museu. Ela ficou impressionada e intrigada com os métodos do Yi. Bem, não há regras quando se trata de dirigir um carro esportivo como motorista da Baba, mas a senhorita Tian, em tom sério, lembrou-o de agir conforme as regras, a menos que quisesse ser suspenso. Ela também admitiu que é a vice-presidente da empresa Baba, achando que ela estava blefando, e também confessou que é acionista da Baba, ansioso para provar que ela não estava mentindo. A VPTN até mostrou o crachá. A coincidência estranha começa a fazer sentido para Yi, e ele admite, sério, que comprou ontem 21% das ações da Baba e que os dois tinham falado ao telefone mais cedo. A VP logo começou a se desesperar e pedir desculpas caso tivesse ofendido o novo chefe. Ela ainda quer uma reunião formal, mas Yi está com a agenda apertada.
Ele ainda precisa concluir mais alguns pedidos. Ao chegar ao destino da Sra. Tian, ela abriu um sorriso e pediu que ele lhe ligasse quando fosse conveniente. Quando ela estava quase finalizando o pagamento no app, apareceu uma mensagem de erro. Pelo visto, o escritório regional da Baba já tinha concluído a suspensão dele, depois que ele quebrou as regras da plataforma. Todo o processo foi feito pela Jealous Corporation Limited, e ele, por coincidência, estava parado no pátio da empresa. A senhorita Tian explicou que a Dialis opera a Baba nas regiões costeiras. Ela se irritou ao ver a Dialis ofendendo o acionista majoritário da empresa onde trabalham. A vice-presidente garantiu que trataria isso direito. Até suspenderia os direitos de agência deles, mas isso seria bem entediante. Então Yi quis entrar junto. Ao invadir a sala de reuniões com estrondo, a atenção de todos se voltou para Lin Yi e a vice-presidente Tian. Ele se apresentou aos executivos e trouxe à tona o caso do seu certificado suspenso. Liu Wenda, CEO da Dialis, ligou furioso para Luo Yuanfa, gerente de operações, para lidar com esse incômodo. Luo Yuanfa se virou com raiva para Lin Yi e começou a repreendê-lo, chamando-o de um sujeito arrogante, ameaçando chamar a segurança. Yi ficou impassível e apenas se sentou à cabeceira da mesa. Então, encarregou a Sra. Tian de lidar com aqueles canalhas na sala de reuniões. Ela logo mostrou por que virou vice-presidente de uma grande corporação. Enquanto ela colocava toda a equipe da Jialous no lugar, em nome da Baba, revogou formalmente os direitos de representação deles. Sem discussão, o CEO idiota, de testa brilhante, da subsidiária não reconheceu a vice-presidente da empresa-mãe. Ela bateu o crachá na mesa de reunião para todos verem e o rosto dos homens perdeu a cor. O CEO de testa brilhante se virou ao gerente de operações exigindo explicações. Luo Yanfi afirmou que Lin Yi foi suspenso por insultar um cliente e manchar o nome da marca. Isso não importa quando Yi possui 21% das ações da Baba. Como segunda maior acionista da empresa, a Sra. Tian não liga se ele insultou um cliente ou algo assim. A Dialis já estava em apuros, e eles só continuaram se afundando mais. A vice-presidente Tian explicou que o Sr. Lin estava apenas aprendendo sobre o negócio, mas ainda assim teve seu certificado suspenso. Agora que a Dialis perdeu seus direitos de representação, o CEO se voltou para seu gerente de operações para acertar as coisas com o Sr. Lin, ou então arcar com as consequências. O sujeito que há pouco estava gritando na cara dele agora está de joelhos, implorando perdão. Lin Yi derrubou o homem com um chute, sem piedade. Pelo jeito do homem e pela forma como lidou com o caso de Yi, ele deve ter intimidado muita gente ao longo dos anos. Como um dos principais acionistas da Baba, ele apoiou com orgulho a decisão da Sra. Tian. Ji Xingyan ligou para ele no momento certo para que ele pudesse se retirar, deixando o restante do trabalho sujo para a vice-presidente Tian. O aniversário do vovô Ji é amanhã, e a senhora presidente quer comprar roupas para os dois. Yi ficaria feliz em buscá-la para irem às compras hoje à noite. Além disso, ele não pode ir a uma festa de aniversário de mãos vazias. Talvez o senhor goste de antiguidades, pinturas ou caligrafia. A vice-presidente Tian foi rápida e firme ao resolver a situação do grupo Jiali. Ela até restabeleceu o status de motorista do Yi e o promoveu aos maiores privilégios. De agora em diante, o app Baba dele terá mais funções, dando a ele total liberdade sobre os clientes. Esse recurso ajudaria a acelerar bastante a experiência dele enquanto a VP ainda estiver por aqui. Ele também perguntou a ela onde comprar bons presentes para idosos. Ela sugeriu pinturas de Zhang Daqian, e Yi quase tropeçou e caiu no chão. Ela tem acesso a algumas obras de arte de alto padrão. Lin Yi pagaria com prazer por uma delas, mas ela se recusou a aceitar dinheiro do chefe. A pintura será entregue no Peninsula Grand Hotel. Mas Yi não gosta de ficar devendo nada a ninguém, por motivo algum. Ele pagaria com prazer 1% de suas ações da Baba em troca da pintura. Isso deveria equivaler a cerca de 80 milhões de dólares em dinheiro. Isso é mais do que generoso. Mas agora ele precisa ir. Antes de sair, ele instruiu a Sra. Tian a apenas administrar a empresa como antes. Ela quase se esqueceu de lhe enviar um convite para se encontrar com o presidente da empresa em Yang City. Ele aceitou o convite, mas será ele quem definirá a data. Voltar para Yang City é um pouco complicado para ele. Ele cresceu em um orfanato ali. No caminho para o prédio de Ji Qingyan, recebeu outra avaliação positiva. Com só mais uma, a missão será concluída. Ao olhar o aplicativo, ele aceitou uma corrida para o lugar onde já estava indo. Ele vai buscar Yang Tianxin na Praça Wande. Ela está ao telefone com um rapaz, se gabando de todas as roupas íntimas que comprou. Yama encostou e, como sempre, a cliente se chocou ao ver um carro de luxo vindo buscá-la. Ele só sorriu e disse, com educação, que seria o motorista da Baba dela naquele dia. Yang Tianxin elogiou a Baba por adotar uma estratégia de marketing tão única. Quando Yi insistiu que o carro era dele, outra mulher voltou a falar mal e a chamá-lo de delirante.
Ele não tinha mais tempo para discutir com clientes arrogantes. A missão era mais importante do que brigar no trânsito. Yang Tianxin começou a entrar em pânico ao ver a rota desconhecida que ele estava seguindo. Ela explodiu de raiva quando Yi só queria pegar um atalho para chegar ao hotel que era dele. Assim que essa senhora entrou no carro dele, a primeira coisa que ele notou foi a bolsa com conjuntos de lingerie que ela carregava. Ele já está começando a achar que tem uma profissional no banco do passageiro, exatamente como Lin Yi disse. Eles chegaram à entrada lateral do hotel mais rápido do que indicava o mapa. Isso também deixou a entrada de Yang Tianxin bem mais discreta. Isso só confirmou que há algo suspeito envolvendo essa mulher dentro do hotel dele. Para piorar, ele recebeu outra avaliação negativa. Yang Tianxin é má até a medula. Parece que a sorte dele com as avaliações positivas está começando a acabar. Pelo menos o expediente já acabou. E agora ele pode buscar a Tingyan. Eles chegaram ao Time Plaza. Ele levou as malas dela para dentro do prédio, enquanto insistia com a senhora presidente para ganhar mais uma de suas ótimas avaliações. Ela disse que a avaliação daquela noite dependeria do desempenho dele. Mas ele sabia que ela só dizia isso para fazê-lo se esforçar mais lá dentro. Time Plaza. Os olhos de Tingyan brilharam ao ver suas lojas favoritas de maiô. E sussurrou que ela devia comprar um maiô para cumprir a promessa que fez a ele. Ela ainda se sente enganada com o jeito como aquele desafio acabou, mas isso também faz parte do encanto. Ele insistiu que nunca a forçou a fazer nada. É ela quem sempre aceita apostas e desafios. A atendente os recebeu na loja, oferecendo-se para ajudar. Depois de dar algumas voltas pela loja, Qingyan ainda não tinha escolhido nada. Ela se sentia mal, porque não conseguia decidir entre as opções da loja. Quando perguntaram por que ela agia estranho, a senhorita presidente insistiu que não queria outro maiô, e que Yi devia comprar um para ele. Yi entrou em pânico e se ofereceu para ajudar a escolher entre vários modelos. Então, ela sussurrou o verdadeiro motivo da vergonha. Não era pelos modelos, era porque a loja não tinha o tamanho dela. A atendente informou que eles têm os tamanhos A, B, C e D em estoque. No entanto, com a figura farta de Ji Qingyan, eles precisariam no mínimo de um maiô tamanho e para cobrir bem o que precisa ser coberto. Ye não acha que isso seja um problema. Eles podem só dar uma olhada na loja da marca ao lado. Ao entrar nesse salão cheio de trajes de banho de alta classe, Lin Yi deve ter sentido como se tivesse descoberto o paraíso. Ele ficou encantado com o pôster da modelo de lingerie de cabelo verde no centro da loja. Qingyan teve dificuldade para tirá-lo da vitrine. Quando finalmente puderam conferir os produtos da loja, a atendente, satisfeita, mostrou a eles os biquínis mais novos. O olhar dela passou pelo biquíni preto ousado, mas ela preferiu um mais fofinho. Lin Yi foi bem honesto ao dizer que ela devia pegar algo que destacasse suas curvas irresistíveis. O que ela precisa é de um que chame a atenção logo de cara. Um biquíni preto que abrace as curvas dela. Ji Qingyan corou, envergonhada com uma sugestão tão ousada. No fim das contas, ela cedeu e comprou o biquíni preto no tamanho E. Para sua surpresa, Lin Yi também mandou embrulhar o maiô bonitinho e comportado. Qingyan ficou confusa. Yi tinha desaprovado aquilo antes. Mas ele só queria que Qingyan se sentisse confortável. Usaria o mais comportado quando saísse e o preto quando estivessem só os dois. Depois de comprar os maiôs, a senhora presidente quis subir ao quarto andar para ver alguns vestidos sob medida. Ela encontrou um azul e roxo que queria provar. Enquanto isso, Lin Yi ficou só sentado, relaxando do lado de fora do provador. Então, ela espiou e o chamou baixinho para entrar. Ele perguntou, malicioso, se isso seria apropriado. O rubor de Qingyan ficou ainda mais intenso. Ela só precisava de ajuda para fechar o zíper do vestido. Mostrou a pele sedosa e macia, esperando o zíper ser fechado. Li ficou encantado com a silhueta dela. Era para ter um chale cobrindo as costas, mas ele a via só com aquele vestido provocante. Ao notar como o busto dela ficava no vestido, Lin Yi calculou que eles deviam ter comprado, em vez disso, biquínis tamanho F. Quando o zíper foi fechado, Ji Qingyan ficou confiante. Ela gostou da reação de Ye ao vê-la no vestido, então o aceitaria com prazer. A atendente concordou que o caimento estava perfeito. Outro casal de clientes acabou de chegar, e a moça passou a importunar um senhor chamado Zhang, por causa do vestido lindo que Qingyan usava. Quando o Sr. Zhang pediu um igual, a atendente pediu desculpas, explicando que faziam só uma peça de cada modelo, sob medida. Furioso, Zhang exigiu o vestido, mesmo que tivessem de tirá-lo dos clientes que chegaram antes. Ele achava que aqueles dois jovens não teriam nem condições de pagar. Ao ouvir a voz estridente chamando-a de pobre, a senhora presidente ficou furiosa. A interesseira, agarrada ao braço do velho, zombou que $13.000 é alto demais para quem não tem dinheiro. Qingyan disse, orgulhosa, que 13 mil é pouco para ela. Ela compra sozinha, mas a interesseira vai precisar do bolso de outro homem para fazer o mesmo. O Sr. Zhang disse que pagaria mais 3 mil pelo vestido, mas isso ia contra a política da loja.
Então Lin Yi se adiantou, ofereceu mais 30 mil e insultou o peito sem curvas da interesseira, dizendo que ela estava desperdiçando o charme do vestido. Quando a atendente sugeriu um vestido sob medida, o ímpeto do Sr. Zhang baixou. Com esses extras resolvidos, Qingyan agradeceu a Yi por mais uma noite divertida. Ela também escolheu alguns ternos para ele. Os atendentes da loja e a própria senhorita presidente ficaram sem palavras ao ver Ye experimentando ternos que lhe caíam perfeitamente. Qingyan apressou os testes porque sabia que, se Ye experimentasse mais ternos, as garotas da loja provavelmente pulariam em cima dele ali mesmo. Com as roupas escolhidas, é hora de pagar e voltar para casa. De volta ao lugar onde passaram a primeira noite juntos, Lin Ye relaxava ao ar livre, até que seu coração começou a disparar ao ver Ji Qingyan em seu sedutor maiô preto. Enquanto ele a admirava, ela fazia o mesmo com o corpo dele. Levantando-se e exibindo seu abdômen definido, ele a provocou de forma brincalhona por estar olhando. Qingyan desviou o olhar timidamente. Ela pode estar usando um maiô ousado, mas por dentro continua sendo aquela mulher tímida. Agora que está exibindo seu corpo de biquíni, sua promessa pode ser considerada totalmente cumprida. Ela ficou na beira da piscina e ele começou a agir com seu charme. Ele puxou Qingyan para a água para brincar. Ela começou a entrar em pânico e se agarrou firmemente a Ye, pois na verdade não sabia nadar. Ye a tranquilizou dizendo que ela estaria bem enquanto estivessem juntos. Ele também poderia ensiná-la a nadar peito, costas e tudo mais. Ela se virou para ele com medo de se afogar. Ele a acalmou de forma eficaz no meio da água. A senhorita presidente está realmente com medo de afundar na piscina. Ela está se agarrando à cintura dele com tanta força que ele nem consegue se mover direito. Em seguida, veio a aula de natação, enquanto Ye a ajudava delicadamente a flutuar sozinha. Quando ela finalmente pegou o jeito, um movimento errado a fez entrar em pânico e perder o equilíbrio. O meio da piscina era bastante fundo, e Ye teve que mergulhar para resgatar a moça que estava se afogando. Ele a puxou para a superfície enquanto seus lábios permaneciam colados. Com ele ao seu lado, a água já não parece tão assustadora. Tomado pelo momento, Ye tomou a iniciativa, e Qingyan o recebeu com paixão, mas lembrou-o de ser gentil. Naquele dia, a água da piscina de água mineral havia sido exposta a algumas substâncias estranhas e pegajosas. Após a sessão de natação, Ye pediu permissão para pegar emprestado o celular de Qingyan, e ela prontamente concordou. Ela até lhe deu a senha. Quem diria que Ling Wei apareceria mais uma vez para recompensá-lo com 100 mil pontos de proficiência, atingindo 75% de conclusão e a posse do cais Wangjiang. Ele deve ter ouvido errado, não é? Wangjiang é o segundo maior cais do país. Ling Wei afirmou alegremente que ele realmente conseguiu colocar Wangjiang em seu nome a partir de agora. De acordo com o progresso de sua carreira, ativar a próxima profissão antecipadamente não será muito difícil. Qingyan finalmente terminou o banho e, de forma brincalhona, disse a Ye que ele é péssimo ensinando técnicas de natação. Ainda assim, a porta para o seu tutorial de natação está sempre aberta para a senhorita presidente. Hoje também é especial porque ele mandou entregar o edredom e o travesseiro que usava para dormir no orfanato. Qingyan queria saber mais sobre ele e sua vida como órfão. Pelo que Ye se lembra, ele nunca teve paz. Mas neste momento da vida, esse fato já não o deixa mais triste. A senhorita Wang do orfanato cuidou dele como um filho, e ele cresceu com muitos amigos órfãos. Qingyan e Ye definitivamente ficaram um pouco mais próximos esta noite, mas amanhã será um dia longo com o aniversário do avô dela. Eles vão precisar descansar um pouco. Lin Ye só precisa levar Qingyan ao escritório mais algumas vezes e sua missão logo estará cumprida. Lin Ye e Ji Qingyan dormiram na mesma cama naquela noite. Ele foi acordado por uma ligação surpresa da senhorita Wang, perguntando se ele havia terminado com Liu Xixi. Percebendo o que estava acontecendo, ele assegurou à senhora Wang que sabia o que estava fazendo. Mas agora que está solteiro, a senhora Wang quer apresentar a filha de uma amiga que tem mais ou menos a mesma idade que ele. Ele prometeu ir ao encontro de casamentos às 9 horas na casa de Sha Tianyue e visitar a senhora Wang quando estiver livre. Não consigo acreditar que Liu Xixi, a bruxa, foi ao ponto de entrar em contato com a senhora Wang. A primeira parada do dia seguinte é a casa de chá para conhecer uma garota chamada Sung Wenhui. No terceiro andar, ele conheceu toda a família de Wenhui, sua mãe, irmão e tias. Logo de cara, Ye já sentiu uma energia ruim. Quando perguntaram se ele trabalhava em uma imobiliária, ele admitiu casualmente que tinha sido demitido recentemente. Perguntaram se ele estava desempregado e ele respondeu sinceramente que era motorista de baba. A mãe de Wenhui ficou furiosa, mas a garota quis ouvir Ye por causa de seu rosto bonito. Wenhui trabalha em um banco, então sua mãe quer que o futuro marido compre uma casa de 100 metros quadrados em Zhonghai. Wenhui acha que isso não é negociável. Ye achou graça da ilusão da família e perguntou se havia mais algum requisito. A mãe exigiu 88 mil como dote, já que é um número de sorte. Ye ficou riquíssimo, mas ao ouvir exigências tão descaradas, chegou a cuspir o chá.
Ela estava basicamente vendendo a filha. O irmão se intrometeu e exigiu um carro importado que custasse mais de 80 mil. Ye bateu na mesa e se recusou a ceder às exigências caras deles. A mãe acreditava que as exigências eram razoáveis, já que contar com a família valeria a pena. Ao ouvir isso, Ye mencionou seus pais falecidos e perguntou se deveria contar com os cadáveres deles. O irmão achou apropriado acrescentar que o orfanato será demolido em breve e quando o terreno for vendido, Ye receberá uma boa quantia em dinheiro. Lin Ye jogou chá quente em toda a família Sung agora que ficou claro que eles queriam lucrar com o orfanato. Com um tom grave, ele os alertou por enganarem a senhora Wang. Enquanto a família Sung estava em caos, Ye saiu tranquilamente da casa de chá. O irmão ficou ressentido. Ele pegou uma planta em vaso e mirou em Lin Ye lá embaixo. Enquanto Ye caminhava até seu carro, o irmão idiota jogou a planta em vaso. Ela errou Lin Ye por pouco. Ele olhou para cima e viu o irmão gritando ameaças de machucá-lo. Ye perguntou ao jovem imprudente se ele sabia das consequências do que havia feito. A planta não acertou Lin Ye, mas deixou um arranhão em seu carro de luxo. A família Sung teria que desembolsar dinheiro para o conserto. Toda a família problemática desceu apressada para o estacionamento. Ye estimou que o custo para repintar seria de cerca de 300 mil e disse que aceitaria qualquer forma de pagamento. Wen Hui interveio mudando seu tom para um mais gentil. Seus olhos brilharam com cifrões enquanto ela pedia desculpas pelas ações impensadas do irmão. Ela expressou seu desejo de continuar com o relacionamento, custe o que custar. Ye descartou essa ideia e ameaçou processar a família se não recebesse seus 300 mil em breve. Assim que ele saiu, a mãe Sung culpou a filha por ter perdido a chance de conquistar o coração de um homem tão rico. O irmão então colocou a conta nas costas dela, dizendo que tudo era culpa dela. Enquanto eles discutiam, Lin Ye já havia chegado ao seu novo negócio, o cais Wangjiang. Ele não esperava uma multidão enorme de pessoas e carros de luxo estacionados ao redor da área. Um velho sujo chamado Sr. Miao está consolando uma jovem que acabou de quebrar o assento do barco dele. Este é o Sr. Miao, o gerente do departamento de operações do cais. Ele disse que o banco de couro era caro, mas ela pagaria com prazer o dano com o próprio corpo. Lin Yi interrompeu a cena, exigindo o pagamento pelos danos do barco. Afinal, agora essas coisas pertencem a ele. Tanto a jovem quanto o velho imundo mandaram ele ir embora. Yi observou o velho e decidiu que o Sr. Miao pagaria por isso de alguma forma. Aoi entrou no prédio do escritório e pediu para ver o gerente Bi Songjiang. Foi levado à sala de reuniões e o Sr. B o recebeu com os executivos do pier. Só faltava o gerente de operações, o velho Miao. Yi se sentou e disse que a reunião não começaria até ele aparecer. 5 minutos depois, Miao entrou na sala com uma cara péssima, com um sorriso forçado. Olhou para a cabeceira da mesa e soube na hora que Yi era o novo presidente do conselho. O Sr. Miao se ajoelhou e implorou por mais uma chance. Mas Yi só esperou o velho chegar para que a equipe de segurança o expulsasse. Desrespeitar o novo presidente logo no primeiro dia não é uma boa decisão para a carreira. Yi se dirigiu à sala cheia de executivos com a ideia de modernizar o pier inteiro. Ele vai contar com todos para elaborar um plano. Eles podem até ser o segundo maior pier do país, mas Ye não gosta de ficar em segundo. Ele quer fazer de Wangjiang o maior e mais famoso cais do mundo. Vai levantar o dinheiro necessário para as melhorias. A equipe do chão de fábrica terá aumento de 20% e os executivos de 10%. Essa promessa bastou para deixar os executivos salivando, loucos para mostrar serviço. Depois da reunião, ele checou a caixa de entrada e viu que o quadro comprado por 80 milhões tinha chegado. Em seguida, o relógio pedido 3 dias antes já estava pronto para retirada. Ele precisa buscar a pintura e ir à festa de aniversário. Então, agora não é um bom momento para pegar o relógio. Para piorar, o item é tão valioso que o Sr. Ye precisa assinar o recebimento pessoalmente. Então, ele enviou o relógio de edição limitada do 175º aniversário para a festa na Vila Donggu. Isso não vai dar problema, né? Lin chegou à Vila Donggu e encontrou King, que estava vestida de forma bem ousada. Depois, eles entraram na vila para a comemoração e outras pessoas comentaram a beleza de King e se perguntaram quem estava com ela. King pediu desculpas ao vovô Yang por estar atrasada e ele respondeu com gentileza. Ele pediu que ela o apresentasse ao namorado. Tian explicou que Lin era o motorista e mentiu, dizendo que ele tinha um carro esportivo. Xin garantiu a todos que confiassem na experiência de Lin. Ainda assim, os amigos de Tian continuaram duvidando de Ting. Tianxin apresentou seu namorado, Zheng, que trabalhava na mesma empresa que Lin. Zheng mencionou o novo carro de luxo da empresa e prometeu averiguar melhor. O avô ficou furioso e exigiu que Ting fizesse Lin ir embora. De repente, um carro chegou e 2 pessoas deram a Lin um relógio raro de edição limitada, avaliado em os 3.000 reais. Os outros ficaram chocados com o valor.
Depois, o avô pediu que Tianxin pedisse desculpas a Lin. Outra garota criticou Lin por não apoiar Ting e insistiu que ele devia ter dado o relógio ao avô de presente. Tianxin concordou e revelou que Zheng vinha cortejando a moça havia um mês. Zheng apresentou como presente um conjunto antigo de moedas de bronze da dinastia Qing, avaliado em cerca de $300.000. Tianxin e a outra garota criticaram Ting dizendo que, mesmo com um namorado rico, ele não gastou nada no presente. Depois, Ting mostrou o presente ao vovô, que elogiou a qualidade. Tianxin comentou que parecia ser um item barato, mas o vovô respondeu que a intenção por trás do presente importava mais do que o seu preço. Lin disse a Ting que ela não precisava mentir, pois era ele quem havia preparado o presente para o vovô. Qin perguntou como ele podia dizer isso. Lin disse que já tinha preparado um presente para o vovô, então entregou o rolo ao vovô, dizendo que seria ruim vir sem nenhum presente. O presente era uma rara obra de arte, a Floresta de Flores de Pêssego, avaliada em $30.000, o que chocou um homem ali. Tianxin se perguntou se realmente valia isso tudo. O vovô contou a história do quadro. Zheng disse que o dono da obra tinha recusado uma oferta de os 33.000 reais. Por isso, o quadro que Lin deu deve ser falso. Tian culpou Lin pela pintura falsa. Qin confiava que Lin não seria capaz de fazer isso. Zheng rasgou a pintura, dizendo que já a tinha visto na casa de Cheng. De acordo com as regras, eles tinham de destruir a falsificação. Qin ficou furiosa. Ao ouvir isso, Lin a acalmou e desqualificou Zheng da empresa Baba. Zheng perguntou quem Lin achava que era para expulsá-lo da empresa. Lin revelou que tinha 20% das ações da empresa Baba. Qing não acreditou e pediu que ele parasse de ligar para Zheng. Lin pediu que Zheng ligasse para Cheng para confirmar. Zheng concordou e colocou no viva voz para todos ouvirem. Quando Cheng atendeu, Zheng perguntou se conhecia Lin. Cheng confirmou que tinha mandado Zheng respeitar Lin. Caso contrário, ele seria desqualificado da empresa. E Lin realmente tinha 21% de participação na empresa. Zheng disse a Lin que tinha ouvido que Lin possuía 20% das ações. Cheng respondeu que Lin havia feito um acordo por 1% em troca da pintura rara. Zheng ficou chocado ao ouvir isso de novo. Lin disse que Zheng estava desqualificado. Tianxin pediu que não estragassem o clima da festa de aniversário do avô. Outra moça perguntou a Lin se ele não podia fazer isso por consideração a Qing. Lin respondeu que faria o que Qing pedisse, mas que elas não podiam falar com ele assim. O avô ficou chocado. Segurando a pintura rara rasgada, Lin exigiu que Zheng pagasse por ela. Zheng pediu desculpas, mas Lin o avisou que chamaria a polícia. Depois, Zheng pediu ajuda a Tianxin. Ela também se irritou com ele, terminou a relação e se recusou a ajudar. Ele implorou para ela não abandoná-lo. Lin mandou Zheng se levantar, dizendo que Tianxin não valia a pena. Depois, Lin pediu ao Sr. Ji para conversarem a sós e que ele mandasse os outros saírem. O Sr. Ji concordou com isso. Enquanto a família se reunia com Lin, ele revelou que queria falar sobre Tianxin. Em seguida, perguntou se ela havia dirigido o carro dele até o Peninsula Grand Hotel no dia anterior. Ela concordou, explicou o motivo e perguntou se havia algum problema. Ele disse que não, mas contou que ela tinha levado brinquedos estranhos e se encontrado com 2 estrangeiros. Ela ficou chocada ao ouvir Lin dizer que tinha alguns vídeos para passar a Qing depois e que não haveria provas se ela tivesse feito isso em um lugar privado, mas parecia que ela fez isso em público. Ele mostrou o vídeo ao avô. Tianxin implorou perdão, mas o avô a ignorou e lhe deu um tapa. A mãe de Tianxin pediu que esperassem, mas o Sr. Ji destacou que, se Lin tornasse o vídeo público, a família deles ficaria desmoralizada. Lin disse que não seria apropriado ele ficar, então decidiu ir embora. Lin e Qin saíram juntos da vila. Ela agradeceu, mencionando o presente caro. Ele disse que foi uma pena ter rasgado e que não ficaria parado vendo eles a intimidarem. Depois disso, ele foi embora. Em seguida, pensou em pegar algo para comer. Após concluir a missão de dirigir o carro da empresa Baba, ele recebeu uma ordem de Yuan. Yuan estava ali quando Rui chegou e ofereceu levá-lo em sua BMW. Ela recusou, dizendo que esperava um táxi. Então Lin chegou no supercarro, perguntando se ela tinha chamado um táxi e dizendo que veio buscá-la. Rui ficou chocado ao ver o táxi, e Yuan disse a ele para não segui-la. Eles foram embora, e Yuan elogiou o carro de Lin. Por fim, ele a deixou em casa, e ela corou ao pedir o número dele e perguntar se ele acreditava em amor à primeira vista. Ele disse para ela não contar isso a mais ninguém. Quando ia embora, Wen ligou pedindo carona para o escritório no dia seguinte. Ele brincou, perguntando se ela queria dar a ele o dinheiro que tinha recebido. Wen disse que ele podia brincar assim com a própria família, e que como estavam testando-o, ele passou e agora os dois estavam namorando.
Em seguida, pediu que ela devolvesse os 300 mil dele, dizendo que não deixaria faltar nem um centavo. Depois disso, a cena vai para o condomínio Tiani, onde uma garota estava na calçada e viu Lin no carro. Ele se ofereceu para dar carona, perguntando se ela ia para o Autódromo Internacional de Zhonghai. Ela concordou, dizendo que haveria um evento lá e que ela tinha a chance de participar. Depois, ela ofereceu algumas frutas que tinha. Ao chegarem ao circuito internacional de Zhonghai, Lin disse que também queria ver o evento com ela. Eles encontraram duas pessoas que pareciam se encarar de forma agressiva. A moça perguntou a eles o que havia acontecido. Ela disse ao Lin que aqueles eram Ren e Sui, streamers populares na Douyu, e perguntou sobre a situação. Sui explicou que Ren queria expulsá-los. Ren negou, dizendo que só havia espaço para um streamer. A moça disse que a área era grande o bastante para os três transmitirem ao vivo. Sui disse que Ren foi influenciado pelos aliados de Shin e queria mandá-los embora. Uma garota se aproximou e disse a Ren que eles tinham cartões de entrada e que Shin os esperava. Ren entrou de modo provocativo e Sui parecia bem irritada. A garota com Lin pediu a Sui que se acalmasse, pois eles não podiam fazer nada enquanto Shin estivesse com Ren. Lin interveio e disse para fazerem a transmissão ao vivo. Ren alertou Lin que ele se complicaria se Shin aparecesse. Lin pediu confiante que trouxessem Shin até lá. A garota pediu que Lin se acalmasse e não os provocasse. Lin garantiu que se certificaria de que poderiam fazer a transmissão ao vivo. Perguntou a Shin sobre a origem do Lin. Ela respondeu que não sabia, mas acreditava que ele daria conta. Então Sui decidiu seguir Lin também. Ren comentou que seria constrangedor se fossem expulsos. Eles entraram e viram muitos carros de luxo sendo preparados para a transmissão ao vivo. Sui perguntou se Lin tinha certeza de que poderiam prosseguir. Lin concordou, prometendo resolver tudo. Logo depois, Shin-Yi, Qin e Ren chegaram. Ren disse a Qin e Shin-Yi que aquela era sua transmissão ao vivo exclusiva, mas que as duas tinham atrapalhado. Ela apontou para Lin, chamando-o de arrogante. Zhou cumprimentou Lin e Qin perguntou como Lin estava. Ren, chocada, perguntou se eles conheciam aquele garoto arrogante. Qin revelou que Lin era o proprietário do circuito internacional de Zhonghai. Ren ficou atônita ao ouvir isso. Lin perguntou a Qin se ele conhecia Ren, que foi rude com ele. Chen disse que já a tinha expulsado. Ren implorou para não fazerem isso com ela, dizendo que sua carreira acabaria se acontecesse. Qin admitiu que Lin só falou dela quando já era tarde e pediu aos seguranças que a retirassem. Qin perguntou se a garota estava com Lin e sugeriu apresentá-lo a garotas de fora. Lin negou e pôs a mão num carro preto, sugerindo que o Qin combinava mais com aquelas garotas. Sun se perguntou quem Lin achava que era para ousar zombar de Qin. Qin explicou que o carro era o modelo mais novo e sugeriu uma corrida. Lin concordou, dizendo que suas habilidades também tinham melhorado. Cada um pegou um carro e Sun e Jin-Yu transmitiram ao vivo. Qin ficou com o carro azul e sugeriu uma aposta para deixar tudo mais emocionante. Ele explicou as regras do prêmio ao vencedor e Lin aceitou. A corrida começou e Lin chegou primeiro. Qin admitiu que, apesar de treinar muito por dias, Lin venceu. Então, ele deu a Lin 330 mil yuans da aposta. Lin deu o dinheiro ao Zhou e pediu para ele consertar o arranhão no carro. Zhou concordou e pegou o dinheiro. Lin disse a Sun e Xin-Yu que se precisassem de algo, poderiam falar com Zhou. Qin se aproximou de Lin, pôs a mão no ombro dele como um amigo e perguntou se Lin tinha se divertido sendo motorista particular de Xin-Yu. Lin respondeu que ficaria feliz se Qin se juntasse a eles alguma vez. Qin recusou e começou a explicar o motivo, mas Lin o interrompeu e foi embora. Lin percebeu que só faltavam 3 pedidos antes de voltar para o jantar. Ele encontrou a Sra. Liu e comentou que ela estava fechando a loja mais cedo e que fazia tempo que ele queria comer arroz frito. Ela respondeu que Jing chegaria em breve e que a Sra. Liu reabriria depois de buscar Jing. Em seguida, Lin fez o pedido e pediu para acrescentar presunto. A Sra. Liu concordou, e Lin foi à escola buscar Jing. Na escola, Lin perguntou a uma garota se todos os alunos do último ano já tinham sido liberados, e ela confirmou. Ao olhar em volta, Lin notou algumas senhoras e reconheceu uma delas, de cabelo verde. A senhora insistiu para que a Sra. Gu visse os arranhões no rosto do filho, feitos por Jing, e ameaçou tomar medidas legais se o futuro dele fosse prejudicado. Em lágrimas, Jing disse que o menino a intimidou primeiro. Lin chegou e, ouvindo a comoção, perguntou se elas estavam distraídas. Ele consolou Jing e pediu que ela explicasse o que aconteceu. Mostrando a Lin o rasgo na camisa feito pelo menino, Jing contou o que houve.
Lin interveio, pedindo à mulher que não fizesse escândalo. Ela ficou ainda mais grosseira, exigindo indenização e ameaçando usar a influência do marido na Jonghan Capital para abrir um processo. A senhora Gu explicou com calma que elas estavam erradas, mas isso só deixou a mulher mais irritada. Ela ameaçou que a escola toda pagaria por isso. A senhora Gu levou Jing para casa e prometeu explicar tudo ao diretor em detalhes. Naquele momento, o pai do menino chegou, exigindo saber o que havia acontecido. O menino acusou Lin de ter dado um tapa na mãe dele. O homem gritou com Lin, exigindo que ele se ajoelhasse e pedisse desculpas, alegando que Qin era seu chefe e que poderia mandar expulsar Lin da cidade. Lin deu uma risadinha de deboche e ligou para Qin, explicando a situação. Qin entendeu e esclareceu tudo. O homem zombou de Lin, achando que era piada, até receber uma ligação de Qin, mandando que ele saísse da capital Zhonghai imediatamente. Chocado e implorando clemência, o homem foi demitido por Qin, sem hesitar, deixando a família atônita. Eles pediram a Lin outra chance, mas Lin o dispensou, dizendo que foi sorte ele ter aparecido naquele dia para evitar que Liu e Jing fossem insultados. Lin mandou ele ir embora e tentar ser alguém melhor. Depois disso, Lin e Jing voltaram para a casa dela. Jing começou a contar a Liu o que tinha acontecido, mas Lin a interrompeu, sugerindo que isso ficasse em segredo entre as duas.